Na minha trajetória no mercado de IA, eu já tive experiência com vários tipos de empresários, inclusive empresários da área da tecnologia. E eu posso dizer para vocês que a maioria das pessoas elas usam IA como se fosse um Google e nem sabem disso. Eles pesquisam, copiam, colam, fazem um planejamento por lá mesmo e, no final das contas, não é que esteja errado, mas que isso não gera resultado real para o seu negócio. Se você olhar os dados de quando você estava usando IA e quando você começou a usar IA, você vai entender que ou o ganho é inexistente ou ele é muito pequeno. Isso se dá porque falta metodologia aplicada ao uso da IA para que você tenha um resultado exponencial e previsível. E é nesse vídeo aqui que você vai sanar esse problema. Na internet você vai encontrar várias metodologias de como utilizar a IA do jeito correto, mas aqui eu gosto da nossa, que é a mais simples que você vai encontrar nessa internet, porque são só 3 passos, e são 3 passos simples que vão se complementando ao longo da jornada. Basicamente, nosso método se chama RPP, que é Resultado, Planejamento e Processo. A gente vai antecipar o resultado, né, o que a gente quer como resultado final, para que a gente consiga criar um bom planejamento, o caminho que vai levar a gente para aquele resultado e, por fim, criar o processo que a gente vai usar para a IA fazer aquilo para a gente corriqueiramente. No geral, você vai querer que a IA ela faça processos chatos, repetitivos ou complexos para você, que é basicamente aonde vai mexer o ponteiro do seu negócio: redução de custos, aumento de vendas e aumento de lucro. Indo para a parte prática, nós temos já aqui desenhado um exemplo do nosso RPP aplicado, né? Nossa metodologia aplicada. Então a gente tem a saída, que é basicamente o que a gente quer como resultado final, o que a gente espera que ele entregue para a gente. No caso aqui eu quero um PDF, ele é limitado em 3 tipos de gráficos, né? Linha, barras e pizza, e ele é separado em blocos com até 2 gráficos por linha do relatório. E isso aqui é importante porque a gente tem algumas restrições aqui, que é de formato, né? Um indicativo do que eu espero que ele faça por mim e as restrições de tipo de gráfico e aqui também da quantidade de gráficos por linha. Isso é muito importante para a gente ir para o nosso planejamento com tudo já pré-formado na nossa cabeça. E também é muito importante para a IA, para ela entender qual é o formato que ela vai me entregar no final. Isso é o que vai diferenciar um resultado ruim de um excelente resultado. Você previne a imprevisibilidade da IA. Quanto menos imprevisível a IA for para o seu resultado final, mais coerente ela vai ser com o que você de fato precisa e mais potencial de receita, escalabilidade, vendas você vai ter com aquilo ali. Então, no geral, isso daqui é o que é o cerne de todo o nosso método. Se você não souber direito, né, não tiver na sua cabeça o que você quer como resultado final, aí ela vai poder entregar qualquer coisa. Se ela entregar qualquer coisa, você pode aceitar, ou pode ser muito ruim, ou pode ser muito bom. Não vou dizer aqui que a imprevisibilidade da IA é totalmente ruim, porque ela pode ser imprevisível e te gerar um relatório melhor do que o que você estava esperando. Mas quando você consegue entregar para ela mais ou menos, né, uma base do padrão que você quer, você tem uma certeza de que a imprevisibilidade ela vai vir em pontos específicos. Então, o cerne, né, a base, o core do que você precisa, já vai estar entregue, né? Ela vai me entregar com 2 linhas por relatório, né? No caso, 2 gráficos por linha. Ela vai me entregar somente com esse tipo de gráfico que não vai trazer outro tipo de gráfico. E ela pode me trazer essa imprevisibilidade, né? Algo que vai ser melhor do que eu esperava em outros casos, né? Em outras aplicações dentro desse nosso relatório. Então é indicar para a IA, entender o que ela vai entregar para a gente, e isso é importante. Depois da primeira entrega, você pode continuar falando com ela para que você tenha um potencial cada vez melhor do processo, né? Atualize seu processo, mas o ideal é você ter, pelo menos antes de qualquer outra coisa, entender qual é o seu resultado final. Dito isso, a gente vai para a parte do planejamento, que é basicamente entender qual a nossa entrada, o que que a IA ela vai de fato fazer e quais ferramentas a gente vai utilizar para conseguir ter esse resultado final. Aqui a gente basicamente vai enviar um CSV com todos os nossos dados para a nossa IA. O que ela vai fazer é gerar um relatório completo em PDF com cada um dos nossos dados listados no CSV. É necessário analisar cada dado e trazer pelo menos um gráfico para cada coluna que a gente tiver dentro do nosso CRM. Os gráficos devem ser limitados em linhas, barras e pizzas e nenhum outro tipo de gráfico deve ser usado. Aqui você vai ver que tem uma similaridade muito grande com a saída, né? Com o resultado final que eu espero. Isso porque eu desenhei a saída antes. Então é por isso que é importante a gente desenhar isso daqui, porque aí você tem um planejamento muito mais completo. Na parte de ferramentas, que é a nossa última etapa, você pode ter vários tipos de ferramentas, né? Você pode ter uma tool, pode ter uma skill, você pode ter, cara, enfim, você pode ter inúmeras ferramentas aqui. Eu posso chamar um aplicativo. Nesse caso específico, como a gente vai usar o cloud para fazer esse sistema, aqui automaticamente a gente vai usar a skill de análise de dados embutida dentro do próprio cloud, tá? Mas é importante que você tenha em mente que você vai fazer o que que você vai fazer, né? Como você vai fazer para saber se é necessário que você chame outras ferramentas. Como é o caso de, se eu fosse montar uma apresentação, eu usaria o Gamma ou o Canva. Se eu fosse criar uma documentação, eu usaria o Notion. No meu caso aqui, eu uso o Craft.
Então é importante você ter essa noção de quais ferramentas você vai chamar para entender o que vai ser usado de recurso e como ele vai te entregar o recurso final. Indo agora aqui para o Cloud, a gente vai fazer a aplicação do processo, que é a nossa terceira e última etapa. Aqui, basicamente, a gente tem um framework, né, um promptzinho para ser usado, para criar esse processo para vocês, que a gente vai usar IA para criar a nossa IA. Basicamente, esse aqui é o framework. Então, a gente vai criar um processo passo a passo em texto, né, para utilização em um agente de IA. Nesse processo, o cliente deverá enviar. Aí aqui você sempre vai se tratar como cliente, mesmo que seja para você, tá? Então, o cliente ele irá enviar aqui a entrada, que é basicamente o que a gente colocou lá, né, o nosso CSV com todos os dados. E o seu trabalho aí aqui é o que fazer, né? Então, o seu trabalho é gerar um relatório em PDF, enfim, você vai copiar o que você colocou lá e trazer para cá. E aqui é a seleção de ferramentas, tá? No final das contas aqui eu tirei essas minhas ferramentas porque eu não tenho nenhuma ferramenta hoje no cloud de análise de dados. Então, como exemplo, eu coloquei lá, né, que é um skill de análise de dados, mas o que a gente vai usar é de fato a skill de análise de dados embutida, né, que já existe dentro do nosso cloud. Eu vou jogar aqui dentro, ele vai automaticamente criar para mim esse processo, né? Então, aqui já é o exemplo que a gente criou lá atrás. Ele criou tudo isso aqui, você vai simplesmente copiar isso daqui. Aqui, basicamente, você vai abrir um novo chat e você vai enviar aquele processo que a gente acabou de copiar lá atrás, tá? E você vai pedir para ele esperar os seus dados, né? Então, espere o meu envio de dados. Pronto. Ele vai ler todo o processo lá e vai esperar agora para a gente que a gente envie o CSV para fazer análise. Então, a gente já criou um processo completo. Isso daqui vai ser excepcional para você no seu dia a dia. Então, se você já tem ali um processo de análise de dados que você já faz aí semanalmente, mensalmente, se você já tem algum outro processo que você faz também corriqueiramente, é um processo chato, você cria um planejamento a cada, sei lá, 6 meses, 3 meses, enfim, você já tem um processo pronto que quando você precisar, você basicamente só vai dar o input aqui, né? Só vai gerar o relatório e colocar aqui dentro e ele automaticamente vai fazer tudo isso daqui por você. E aí um ponto importante é que se for algo diário, você, por exemplo, aqui no Cloud, na versão paga, você pode pedir para que ele faça isso por você todos os dias às 8 horas, por exemplo. Você pode conectar isso aqui dentro do seu banco de dados, dentro de uma tabela do Excel, dentro de uma tabela do Google Sheets, né? Coletar todos os dados para trazer esse relatório para você todos os dias. Então, por isso que era importante a gente, por exemplo, lá na segunda etapa, colocar quais ferramentas a gente vai ter interligação, quais ferramentas a gente vai conseguir se comunicar para trazer esse resultado final. Que é o caso, por exemplo, do Notion. Eu poderia conectar dentro do meu Notion, trazer os dados do meu CRM direto do Notion e mostrar aqui todos os dias às 8 da manhã. Era um cenário que a gente poderia desenhar, porque aqui dentro do nosso cloud, por exemplo, eu já tenho o conector do nosso Notion aqui habilitado. Então ele tem acesso ao meu CRM que está dentro do Notion. Aqui o que a gente vai fazer agora é basicamente jogar nosso CSV, né, para ver qual o resultado final ele vai entregar para a gente. Vim para cá, só basicamente jogo o CSV, espero ele fazer toda a análise para mim. Ele vai criar o relatório, vai criar o PDF, talvez não fique da forma que a gente quer de primeira. Se não ficar, a gente vai conversar com esse nosso agente aqui, né, que a gente já criou, para que a gente tenha um potencial maior. Então, fazer algumas correções no PDF que ele gerar, trazer algumas adições para que ele melhore aquele PDF, o layout ou a composição, e depois pedir um novo processo, agora com essas correções aplicadas. Você vai copiar e colar em um novo agente para que você tenha de fato o agente que você vai colocar na prática ali no seu dia a dia. Pronto, ó, aqui ele já gerou para mim o relatório completo, né, como a gente já havia pedido ali no processo, e o que eu mencionei para vocês, às vezes não vai sair de primeira, né, tudo correto, porque a gente vai precisar esperar a imprevisibilidade da IA, que foi o que eu mencionei lá no outro momento. Se faltou algumas outras informações aqui, como casos de composição, layout, cores, enfim, faltou alguma informação, a IA ela vai trazer algo baseado na cabeça dela, né? Então ela vai trazer aqui o que ela achar que é melhor, que é o fator imprevisibilidade da IA. Aqui ela me trouxe, por exemplo, o relatório na cor azul, ele trabalhou linha como se fosse uma página, né? Então eu tinha pedido 2 gráficos por linha, ele trouxe 2 gráficos por página, né? Então, você pode ver aqui que tá um pouco desconfigurado também o gráfico de pizza, ele tá meio achatado, tá oval, né? Tá uma pizza oval. Então, assim, são coisas que a gente pode trazer dentro do nosso sistema posteriormente. Então, posso vir aqui agora e pedir para ele atualizar, né, o gráfico de pizza, ele ficar redondo, não desconfigurar aqui a composição, enfim, as cores serem cores específicas. Então, a gente consegue depois pedir coisas a mais para melhorar, né, o resultado final, que foi o que a gente pediu lá atrás e estava incompleto. Então, quanto mais completo, mais específico você gerar o resultado final, né, o que você quer como resultado final,
que vai gerar um bom planejamento, aí sim você vai ter um resultado que normalmente vai acertar de primeira. Como a gente colocou algo mais genérico aqui no nosso exemplo, você pode ver que ele não trouxe exatamente como eu queria, já de primeira, que agora eu vou precisar conversar com ele, entender basicamente o que é que eu vou ter de melhoria, e aí ter um novo processo. Eu vou criar um novo processo a partir dessa conversa que eu tiver com ele aqui. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouco mais sobre metodologias aplicadas à IA para conseguir exponenciar o negócio de vocês, seja trazendo mais vendas, lucro ou redução de custos. A aplicabilidade disso daqui ela é quase infinita. Todos os processos que você precisar fazer utilizando IA podem ser utilizados desse método daqui. É um método simples, é um método rápido. Em menos de 30 minutos você vai ter um processo totalmente criado para o seu negócio, para a sua atividade, para o seu planejamento. Ele pode ser usado para qualquer coisa. Então testa aí na sua IA, fala para mim o que que você teve de resultado e coloque nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e ligar o sininho para que você consiga receber mais vídeos como esse daqui assim que a gente postar.